Como criar um novo projeto estrutural no WebEx. Primeiro vamos abrir o programa. Certo. Agora vamos em nova edificação. Vamos dar um nome para o nosso projeto. Vamos procurar a pasta onde desejamos salvar esse projeto. Selecionar. Aqui a gente pode utilizar as configurações iniciais do programa ou algum outro modelo de configurações que a gente já tenha pronto. No meu caso eu tenho um modelo, então eu vou utilizar esse modelo. Vou clicar em avançar e vou definir os pavimentos. Nesse caso trata-se de um sobrado, então vamos ter um pavimento térreo. Vamos clicar aqui em mais para inserir outros pavimentos, então inserir um pavimento acima, né? Clicamos. Eu vou chamar de superior esse pavimento. E, além desse, tem a cobertura. Então, eu vou inserir mais um acima com o nome cobertura. Agora, eu vou configurar as alturas de cada um desses pavimentos. A altura dos pavimentos ela é medida de cima para baixo. Por exemplo, a altura do pavimento superior é do topo da laje do superior até o topo da laje do térreo. Então, é a altura que vai estar desse nível de piso para baixo. Então, vamos lá. Para o superior, eu vou abrir aqui a arquitetura e vamos conferir. Esse é o pavimento térreo, que a arquitetura chamou de primeiro pavimento. Esse é o segundo pavimento da arquitetura, que a gente está chamando de pavimento superior. Então, se eu pegar o nível do pavimento superior, que é 3,05, esse é o nível do topo da laje do pavimento superior. E pegar o nível do topo do piso do pavimento térreo e fazer a subtração entre eles, eu vou obter a altura desse pavimento. Então, se eu fizer 3,05 menos o outro pavimento, o imediatamente abaixo, né? 0,15. Eu vou obter 2,90. Então, essa é a altura que eu vou inserir lá no WebEx. 2,90 para o pavimento superior. Então, eu vou vir aqui e colocar 2,9. Ok. A cobertura vai ter a mesma altura. Então, eu vou inserir aqui também 2,90. A altura do pavimento térreo ela vai depender do tipo de fundação que eu estou trabalhando. Nesse caso dessa edificação, a gente vai trabalhar com sapatos. E a inserção dela segue a mesma linha de raciocínio anteriormente explicada para o pavimento superior. Então, seria do topo desse pavimento até o topo do pavimento inferior. Só que nesse caso não é pavimento inferior, é a cota de assentamento das minhas sapatas. Geralmente a gente trabalha com 1,5 m, né? E vai ser o que a gente vai utilizar nesse caso aqui. E como que define essa altura? Define essa altura com base na cota em que você deseja assentar as suas fundações e isso levando em consideração o solo, o laudo de sondagem SPT geralmente, né, para esse tipo de edificação. Então, nesse caso aqui, a gente vai trabalhar com a altura de 1,5. Vou inserir. Uma outra coisa a se prestar atenção é em relação aos níveis, que fica do lado aqui, ó. Por exemplo, se você ver aqui, ó, o nível térreo está como 0,15. Por que está 0,15? Porque se eu for na minha arquitetura, ó, o primeiro pavimento é o térreo, nível 0,15. Então, já tem que deixar certinho aqui para ter a coerência, né, entre os níveis estruturais e arquitetônicos. Então, se não tivesse aqui 0,15, tivesse um outro valor, por exemplo, 0,0,
observa que, como eu já inseri a altura lá, ele dá uma alterada, né? Se tivesse 0,0, eu teria que vir aqui e configurar certinho, 0,15, que é a correspondência do térreo. Beleza. Quando eu configuro esse nível e coloco as alturas corretas para os pavimentos, observe, o nível superior agora está 3,05, que é o que, né? O 0,15 desse nível do térreo, somado aos 2,90, dá 3,05. Se eu volto lá na minha arquitetura, é exatamente isso. O nosso pavimento superior está no nível 3,05. Ok. Aí embaixo aqui, ó, tem o nível, perguntando o nível do solo. Esse nível do solo, ele vai ser utilizado para o programa calcular a altura do edifício ao qual ele vai inserir as cargas de vento. Então, por exemplo, aqui está 0,0 e a minha estrutura está indo até o nível 5,95. Então, ele vai colocar uma altura para o vento de 5,95. Se eu tivesse deixado aqui como menos 1, na hora de calcular o vento para minha estrutura, a altura que ele iria considerar para o vento atuando na minha edificação seria de 5,95 mais esse 1 aqui, ó, que está abaixo do zero. Então, seria 6,95 a altura que ele iria considerar para inserir o vento. Então, é necessário ficar atento a isso e configurar corretamente aqui para que o vento seja calculado de maneira correta. Nesse caso aqui, o nível do terreno a partir do qual o vento vai incidir na minha edificação é o nível 0. Então, deixo como 0. E agora eu posso dar um OK, já configurado toda essa etapa. Clico em OK. Prontinho, está criada a minha edificação com os meus pavimentos. E na próxima aula a gente vai dar sequência inserindo a arquitetura para iniciar o lançamento estrutural.